Olá, criançadas! Saudade, saudade, saudade. Mas eu falei que eu ia voltar e aqui estou. Hoje nós vamos à historinha de Daniel. Aí você diz assim, tia, eu já sei toda a história de Daniel. Aí, muitas vezes, quando a gente começa a contar, eles falam assim, assim eu não conhecia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova. Eu pego de um jeito, depois vem outros que pegam, mas que tudo é a mesma coisa. É a mesma palavra, é a mesma história, é o mesmo acontecimento. Não muda, não muda. Mas vamos parar de conversa fiada, não é mesmo? E vamos lá à nossa história de hoje. Nós vamos contar a história de Daniel. Foi um menino que ele foi arrancado da sua mamãe, mais ou menos quando ele tinha seus 15 anos. Nabucodonosor levou ele, e ele tinha mais ou menos 15 anos, mas uma coisa Daniel não esqueceu. O que ele aprendeu do seu Deus. Muitas vezes as pessoas têm desculpa e dizem assim, eu não fui criada pela minha mãe, eu não aprendi, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não esqueça, criança, você pode estar longe do olho da mamãe e do papai, mas você não está longe do olho daquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Não adianta esconder-se dele, não, tá bom? Porque ele vê tudo, não adianta. Então é ele que você tem que temer, é ele que você tem que honrar, como sua mamãe e seu papai, claro, né? Mas do nosso Deus, nada fica escondido. Vamos lá? Então Daniel, ele foi arrancado cedo das mãos dos seus pais. Mas e aí se passou vários reis e Daniel, a Bíblia fala que Daniel nele tinha a sabedoria. Ele era o preferido do rei, porque nessa época que ele foi jogado na cova do leão, foi no reinado do rei Dario. E Daniel, ele tinha o entendimento de todas as visões e sonhos. Deus botou isso em Daniel. E Daniel, ele serviu, ele revelou sonhos. Mas na época do rei Dario, o rei botou sobre eles, ele achou bem colocar homens para reinar naquele lugar, para que o rei Dario lhe descansasse. Mas o Daniel era preferido do rei. E as pessoas, os homens, tinham inveja disso. Aqueles homens que reinavam junto, ele tinha muita inveja. E eles falaram assim, nós temos que encontrar um jeito de entregar Daniel, achar um erro nele. O que eles fizeram? Eles fizeram um rei decretar, fazer um decreto, que durante 30 dias ninguém adoraria a outro Deus, senão ao rei. E o rei não sabia que eles estavam fazendo uma armação para Daniel. E a palavra de Deus diz que o rei Dario assinou esse decreto. Mas olha que bonito. Daniel, ele
e não se importou. Era de desobediência ao rei? Não. A palavra de Deus diz que nós primeiro temos que obedecer ao nosso Deus. Sabe o que ele fez? Ele soube do decreto, mas ele todos os dias orava 3 vezes. E a palavra de Deus diz que ele se dobrava diante do Deus. Aleluia. Ele se dobrava e orava a esse Deus poderoso. A Bíblia diz que esses homens viram e correram ao rei Dario e falaram ao rei: Rei Dario, tu não falou que se alguém se dobrasse durante 30 dias, seria jogado na cova dos leões? E o rei Dario: sim. Mas quando o rei soube que era Daniel, a Bíblia fala que o rei se angustiou. Tudo ele fez para tirar esse decreto. Mas não podia, porque ele era o rei e era a palavra dele. E no dia que o Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia fala que o rei ele não dormia, ele jejuou toda a noite. E trouxeram músicas perante ele, e a Bíblia diz que ele não se dormiu, porque o sono se apertou. E lá na cova dos leões, quando aqueles leões famintos, porque eles estavam vários dias sem comer, e a Bíblia fala que quando ele foi jogado ali dentro, foi posto uma pedra que não tinha como Daniel fugir. Muitas vezes as crianças perguntam: tia, por que você chora? Porque a gente vê como é que nosso Deus ele é poderoso. E a Bíblia fala que quando foi de manhã, o rei correu e foi chamar Daniel. E a Bíblia fala que ele: Daniel, tu está vivo, Daniel, por acaso seu Deus te livrou? E Daniel calmamente respondeu: sim, meu rei, Deus me livrou da boca de leão e o fechou para que eles não me devorassem. E sabe, criança, o que o rei fez? Tragam estes homens, eles vão ser jogados na cova dos leões. E a Bíblia fala que quando esses homens foram jogados na cova dos leões, antes deles chegarem na cova, a Bíblia fala que os leões destroçaram os seus ossos e acabaram com eles e com a sua família. Crianças, vale a pena a gente servir a esse Deus. Mesmo se a gente for jogado na cova de leões, Papai do céu nos livra, dá um livramento. E olha a alegria do rei. E não foi só isso não, crianças. Você imagina, olha o que Deus fez. Olha o que Deus decretou. Deus decretou. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas. Não foi só nele não, todos que habitam em toda a terra. Isso está para nós hoje. Aquele decreto feito lá
alerta para nós hoje. Eu estabeleço decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temem perante o Deus de Daniel. Que o mundo também fala, que hoje eu estabeleço que ninguém venha desobedecer a esse Deus. O Deus dos pequenininhos, o Deus dos adolescentes, o Deus dos adultos, o Deus dos jovens. Qual é esse Deus, criança, que você está servindo? É um Deus que pode mudar a sua vida. Um Deus que nessa turbulência você pode dizer: eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio em quem eu tenho crido, em quem eu tenho servido. Ou você está como a onda do mar que vai e volta. Não fique firme. E ele falou: pois ele é o Deus vivo, imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Não adianta, criança. Esse reino é para sempre. O nosso Deus, ele é o Deus que tudo pode. Crianças, confia. Olha a alegria do rei. Muitas vezes vocês falam assim: eu não entendo o que está acontecendo. Não. Só entendo uma coisa. Papai do céu, ele está no controle, mesmo você estando lá na cova do leão. Agora eu estou falando com os adultos. Mesmo que você esteja lá na cova do leão, jogado lá, não esqueça que tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que fecha a boca do leão. Você tem um Deus que cuida de você. Olha, crianças, esse é o que nosso Deus faz nas nossas vidas. Um beijo grande da tia Ruth. E volto, porque a saudade está muito grande a cada criança. Não somente essas que eu tenho, mas de todo mundo. O do Brasil, que hoje já estão casados, mas nos meus olhos serão sempre as crianças que um dia nós conversávamos, que um dia nós falávamos. Não muda, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!